Olá, queridos. Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a sua atuação na igreja, ou em favor da igreja. Este é um assunto muito importante, certo? De já eu lhes digo que ele tem muita base bíblica. O assunto que eu vou tratar aqui que vai falar sobre o Espírito Santo e a sua atuação na igreja e em favor da igreja, ele está recheado de versículos. Então eu gostaria que você me acompanhasse até ao final. Vou apresentar aqui coisas interessantes sobre o papel do Espírito Santo, sobre qual é o papel do Espírito Santo, qual é a função do Espírito Santo. Ok, queridos? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você é muito bem-vindo a este canal, ok, queridos? E já eu pediria a você que desse aquele like, ok? Aquele joinha, ok? Vamos lá ao que nos interessa. Vamos começar o quê? Primeiro eu tenho que lhe mostrar, a partir deste ponto, ó, vou lhe mostrar o quê? Que nós somos templo de Deus. E na qualidade de nós, como casa de Deus, como templo de Deus, como tabernáculo de Deus, então nós somos a morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, nós somos a morada da Trindade. Posso provar isso na Bíblia? Posso provar e vou provar aqui que nós somos morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, se eu digo que nós somos morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou dizendo que nós somos morada da Trindade. E aqui eu aproveito para lhe explicar que a Trindade não é composta apenas de uma pessoa, mas de pessoas, de personas. Ok, queridos? Vamos lá. João 14 e versículo 16. O que que diz aqui? E eu rogarei ao Pai. E eu rogarei ao Pai. Quem é que está falando aqui? Cristo. E eu rogarei ao Pai, duas pessoas. E ele, o Pai, vos dará outro Consolador. Ou seja, terceira. Para que fique convosco para sempre. Então aqui Cristo está dizendo, e eu rogarei ao Pai. São duas pessoas. E ele vos dará outro Consolador, terceiro. Para que fique convosco para sempre. Aqui não dá para nós confundirmos as pessoas. Aqueles que dizem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa, na verdade eles estão distorcendo declaradamente, descaradamente, a Escritura Sagrada. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esta declaração de Cristo aqui, queridos, ela é muito importante. Cristo aqui, entre outras declarações, ele então diz claramente que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Então, a partir daqui é importante nós frisarmos isso. O Espírito Santo, ele é uma dádiva de Deus apenas para o seu povo, apenas a igreja, apenas o povo eleito. Apenas os cristãos têm o Espírito Santo. É Cristo quem está dizendo que eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E é o que ele diz mais, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, o mundo não pode receber. Mas por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Simples. Porque não recebeu a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta para nós recebermos o Espírito Santo. E só pode receber o Espírito Santo quem recebeu primeiro a Jesus Cristo. Se você não recebeu a Jesus Cristo, você também não vai receber o Espírito Santo. Agora, se você é um cristão, então o Espírito Santo é uma graça. É uma dádiva ofertada a toda a igreja, a todos os cristãos. Ok, queridos? Porque não vê, nem o conhece.
Veja bem, por que não ver? Como é que se vê o Espírito Santo? Como é que nós vemos o Espírito Santo? Porque não vê, nem o conhece. São duas coisas, ó. Porque não o vê, nem o conhece. E de que forma é que nós vamos ver o Espírito Santo e conhecê-lo? É na pessoa de Cristo. Da mesma forma, é o Pai. Nós só podemos ver o Pai e conhecer o Pai na pessoa de Cristo. Foi isso que ele disse aqui, ó. Vou ler aqui para vocês. Ó. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, queridos, da mesma forma que o Pai é visto no Filho e conhecido no Filho, porque o próprio Filho diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Filho o revelar. Da mesma forma é com o Espírito Santo. Ninguém pode ver o Espírito Santo e ninguém pode conhecer o Espírito Santo a não ser no Filho. Tudo o que nós precisamos saber sobre o Pai, sobre o Espírito Santo, é mediante o Filho. É o Filho quem revela o Pai, é o Filho que faz ver, ou que faz nós vermos o Espírito Santo. Como professor, e alguém pode ver o Espírito Santo? Sim. Nós podemos ver o Espírito Santo na pessoa do Filho e mediante o Filho. Mas jamais podemos confundir o Espírito Santo com o Filho ou com o Pai. Que isto fique bem claro. Olha o que Cristo disse. Ó. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então aqui já está muito claro que apenas a igreja vê o Espírito Santo. Apenas a igreja conhece o Espírito Santo. É mediante Cristo que nós temos a visão real do Espírito Santo e o que é o Espírito Santo. Se alguém não tem a Cristo, queridos, ele não pode ver o Espírito e muito menos conhecê-lo. Ok? Agora vamos lá. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas aquele Consolador, aqui o Filho está falando de quem? Do Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então veja que aqui nós temos 3 entidades. Não estou chamando entidades aqui, eu usei a palavra entidade no sentido de pessoas. Nós temos aqui 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Logo nós temos aqui uma trindade. Ok? Nós temos aqui uma trindade. E não apenas uma pessoa. Capítulo 15, versículo 26. O que é que diz aqui? Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, 2, vos hei de enviar, aquele Espírito, 3, então veja que ele diz aqui, mas quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu, Cristo, 2, da parte do Pai, 3, vos hei de enviar. Aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim, e vós também testificareis, porque estivestes comigo desde o princípio. Ok, meus irmãos? Então, é preciso que nós comecemos por aqui. Não se pode falar sobre o Espírito Santo e a sua obra na igreja ou em favor da igreja sem antes nós termos uma noção de quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, um com o Pai e o Filho.
Três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um Deus. Não uma pessoa, mas um Deus. Romanos 8, 23, vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos temos as primícias do Espírito. Então, Paulo aqui está dizendo que nós temos as primícias do Espírito. Nós temos o Espírito Santo. Então, quem é que tem o Espírito Santo? Quem é que possui o Espírito Santo? O mundo não. O mundo não conhece o Espírito Santo e o mundo não vê o Espírito Santo. Mas nós o conhecemos, porque ele habita conosco. Quando os discípulos estavam aqui na terra com Cristo, antes de Cristo passar pela morte, é dito o seguinte, Cristo diz, porque ele está convosco. Porque ele habita convosco e estará em vós. Vamos ler aqui mesmo a passagem, para não termos errado. O que Cristo diz aqui, ó. Uma posição que Cristo apresenta é no presente, outra no futuro. O que ele diz aqui, ó. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Ó, preste bem atenção, o Espírito Santo, ele estava em Cristo. O Espírito Santo, como ele estava em Cristo, Cristo estava com os discípulos, então o Espírito habitava com os discípulos. Ó. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. E estará em vós. Antes de Cristo ser assunto ao céu, antes de ele passar pela morte e ressurreição, o Espírito estava com os discípulos, mas não habitava nos discípulos. Somente depois da assunção de Cristo ao céu, somente depois que o Espírito desce, é que o Espírito passou a fazer morada nos discípulos, ok? É isso que Cristo diz, ó. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ok, queridos? Então, aqui em Romanos 8, 23, diz que nós temos as primícias do Espírito, ou seja, o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos morada e templo do Espírito Santo. Nós somos morada e templo, nós somos a casa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos a casa da Trindade. Agora vamos para o segundo ponto que tem que ser destacado. O Espírito como intercessor. Mas vamos aqui. João 14. Primeiro eu quero mostrar aqui é o papel de intercessor de Cristo quando ele estava na terra. João 17, 9 e 20. Ó. Eu rogo por eles, ou seja, pelos discípulos, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então aqui Cristo está dizendo o quê? Eu rogo por eles, ou seja, pelos discípulos. Não rogo pelo mundo. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, a intercessão de Cristo, aqui Cristo está intercedendo perante Deus a partir da terra. Veja, Cristo ele aqui está na terra. Ele ainda não tinha passado pela morte e ressurreição. Então, Cristo ele está exercendo o seu papel aqui de intercessor dos santos. Quem é o intercessor dos santos? É Cristo. Aqui na questão aqui é Cristo o intercessor dos santos. E ele está intercedendo, ele está rogando ao Pai em favor do mundo? Não. Em favor da igreja. Em favor dos discípulos. Versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, para que alguém não venha dizer que Cristo intercedeu apenas pelos seus discípulos imediatos, aqui está uma prova.
que a intercessão de Cristo ela foi além daquela época. A intercessão de Cristo ela cobre todo o período da igreja. A intercessão de Cristo ela foi por todos os cristãos, por todos os santos. Está aqui no versículo 20. Ó. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles. E nós estamos incluídos nestes aqueles. Que pela sua palavra hão de crer em mim. Eu creio na palavra de Deus. No dia 2 de maio de 1993, eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então, a oração de Cristo é em meu favor. Todos aqueles que são cristãos, todos aqueles que têm aceitado a Jesus, então, esta intercessão de Cristo é em nosso favor. Ok, queridos? 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador. Ó, veja bem, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Então, Paulo ele apresenta Cristo de duas formas. Primeiro, ele diz que há um só Deus e que este Deus único é o Filho. Este Deus único, ao mesmo tempo, ele é o mediador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Então, Cristo é apresentado por Deus, ou Cristo é apresentado por Paulo como o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. E este mediador, este único mediador apresentado por Paulo, ao mesmo tempo, ele é Deus. Por quê? Porque ele tem duas naturezas. Ele é divino, humano. 1 Timóteo 3,16 diz, grande é o mistério da piedade, Deus se fez carne. Sabemos que não existe dois deuses, mas apenas um Deus. Então, quando Paulo diz há um só Deus e um só mediador, ele está falando de uma pessoa, Cristo Jesus, homem. Ok? Hebreus 8:6, olha o que diz aqui. Ó. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8 e versículo 6. Ó. Mas agora alcançou ele, Cristo, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então, Cristo aqui é o mediador de um superior concerto. Agora capítulo 9, versículo 15. O que diz? E por isso é mediador de um novo concerto, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Versículo 15. Aliás, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário, feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Quem é o intercessor? Quem é o mediador entre Deus e os homens? Pergunto para vocês. De acordo com a Bíblia Sagrada, amados, a minha pergunta aqui é dirigida para todos. Quem é o mediador entre Deus e os homens? É Maria? Não. Certamente os marianos estão equivocados. E quando eu digo os marianos, eu estou sendo bem seletivo, eu já não digo mais a Igreja Católica, porque o Papa, ultimamente, Leão XIV, ele declarou que Maria não é corredentora. Isso faz nós entender que ela também não é medianeira, não é mediadora. Os marianos dizem que ela é a mediadora de todas as graças de Deus. Mas eu vou mostrar para você que o mediador de todas as graças de Deus, já estou começando a mostrar, é Cristo Jesus e o Espírito Santo. O mediador de toda a graça de Deus. O mediador de todas as graças. Não é Maria. Os marianos que me desculpem, não vou pedir perdão porque eu não estou pecando, só se pede perdão quando se peca. Mas eu não estou pecando, logo eu não posso pedir perdão. E talvez eu não deveria e não devo nem pedir desculpas, porque eu estou falando a verdade. A Bíblia em momento algum apresenta Maria como medianeira ou mediadora das graças de Deus? Não, queridos.
Olha, uma das qualidades que o mediador tem que ter para que uma pessoa seja mediador entre Deus e os homens, ele tem que ser onisciente. Prestai bem atenção. Esta é uma das características, uma das prerrogativas do mediador. Ele tem que ser onisciente. E na Bíblia Sagrada, a onisciência ela é um atributo exclusivo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, apenas o Filho e o Espírito Santo podem atuar e de fato atuam como intercessor e mediador. É Cristo o único mediador. É o Espírito Santo em Cristo o único mediador entre Deus e os homens. Então, repito para você. Para que alguém possa mediar entre Deus e os homens, para que alguém possa se colocar entre Deus e os homens, este alguém deve ser onisciente, ou seja, ele tem que conhecer todas as coisas. Ele tem que saber de todas as coisas. E Maria, ela não sabe de todas as coisas. Maria, ela não é onisciente. Logo, ela não pode, ela está desqualificada para ser mediadora. Segundo passo, tem que ser onipresente. Onipresente também é uma prerrogativa exclusiva da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são onipresentes. Apenas Deus é onipresente. Apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo é onipresente. Quem é que faz morada em nós? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo, para conhecer as nossas necessidades, para conhecer as nossas vicissitudes, para conhecer o nosso choro, a nossa lamentação, o nosso sofrimento, tem que estar em nós. E quem é que está em nós? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente Cristo, somente o Espírito Santo. E aqui não confunda Cristo com o Espírito Santo. Quando eu digo somente o Cristo e o Espírito Santo, é porque o Espírito ele é inseparável do Cristo. O Espírito ele está em Cristo, assim como Cristo está no Espírito. Somente o Espírito Santo ele conhece as nossas fraquezas. Somente o Espírito Santo sabe o que você precisa. Somente o Espírito Santo conhece as tuas dores. Somente o Espírito Santo sabe pelo que você está passando, meu irmão e minha irmã. Maria não pode saber o que você está passando. Logo, ela não pode interceder por você. Ela não pode ser a sua mediadora, a sua medianeira. Não. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que quando Cristo deixou os discípulos, ele enviou um substituto, outro consolador, alos. A palavra outro no grego é alos, outro da mesma espécie. O outro, o vigário de Cristo, é o Espírito Santo. Tertuliano diz que o vigário de Cristo é o Espírito Santo. Ok, meu irmão? E apenas o Espírito, ele está qualificado para ser o mediador, o intercessor entre Deus e os homens. Somente o Espírito pode interceder perante Deus em nosso favor. Porque apenas o Espírito Santo, guarde bem isso, queridos, apenas o Espírito Santo ele está dentro de nós. É por isso que Paulo diz que há somente um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo está em nós. O Espírito Santo está em nós. Se Cristo não estivesse em nós, se o Espírito não estivesse em nós, ele não poderia mediar. Ele não poderia ser o nosso mediador. Não poderia. Ok, queridos? Esta é a verdade. Nenhum ser humano, prestai bem atenção, nenhum ser humano, nenhum nascido de mulher, o que inclui Maria, pode ser mediador das nossas orações, das nossas petições.
Nenhum santo, nem São Paulo, nem São Francisco, nem São Pedro, nem Maria, nenhum dos santos que nós respeitamos e que são os nossos irmãos, podem mediar as nossas orações perante Deus, mas apenas Cristo e o Espírito Santo. Deus, apenas Ele que está em nós, apenas o Filho e o Espírito Santo que está em nós, que nos conhece, apenas Ele pode levar as nossas dificuldades, os nossos problemas perante Deus. Bom, vamos lá. Tendo eu apresentado Cristo como intercessor, conforme nós temos em João 17, versos 9 e 20, 1 Timóteo 2, 5 e Hebreus 8, 6, Hebreus 9, 15 e 24, todas estas passagens que Cristo é o intercessor e que Ele é o mediador de um novo pacto. Agora eu passo a apresentar o Espírito Santo como o intercessor. Ok? Romanos 8, 26, é o que diz aqui. Romanos capítulo 8 e versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda. Eu vou começar do versículo 23. Ó. E não só ela, está falando aqui da criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, já lendo agora, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, que eu falei ainda agora. Apenas o Filho e o Espírito Santo podem interceder. Apenas o Espírito ele pode ser o nosso intercessor. Por quê? Porque uma das qualidades do intercessor é estar em nós. Não está apenas junto de nós, mas está em nós. E nós temos as primícias do Espírito. É por isso que o Espírito que está em nós, ele é o único a ser qualificado para interceder perante Deus em nosso favor por nós. Versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora vejam bem, pergunta. O Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A partir de fora ou a partir de nós? A partir de nós. Como eu já falei para você, Maria ela não pode interceder por nós porque ela está fora de nós. Maria sequer ela sabe que nós existimos. Nós sabemos que ela existe. Mas Maria ela não sabe que nós existimos. Para interceder por nós é necessário que saiba que nós existamos. E somente o Espírito Santo sabe que nós existimos. Somente o Espírito Santo nos conhece. Logo, apenas o Espírito Santo pode e, de fato, intercede pelos santos na presença de Deus. E é interessante, queridos, que o Espírito Santo, ao mesmo tempo em que ele está em nós, ele está também no céu. Ele está no Pai, ele está no Filho. Por que isto acontece? Porque o Espírito Santo é Deus. Mais uma vez a leitura. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, suponho eu que ele está falando de Cristo, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ou seja, Cristo. E por que não dizermos o Pai? Por que não dizermos Deus? Ele examina os corações e ele sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Quem é que examina os corações nas páginas da Bíblia? É Deus. Agora, veja bem, no Novo Testamento, quem é Deus? O Filho ele é apresentado como sendo o Deus único. O Espírito Santo ele é apresentado como sendo Deus único. O Pai, obviamente, é Deus. Então, nós podemos dizer que o Filho conhece os corações? Sim. Nós podemos dizer que o Pai conhece os corações? Óbvio. Nós podemos dizer que o Espírito conhece os corações? Sim.
E aquele que examina os corações sabe. E aquele, vamos chamar aqui de Deus, porque de fato é Deus. E aquele, ou seja, Deus, que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem é que intercede pelos santos aqui? É o Espírito Santo. Então, erram os marianos. Na verdade, eles estão cometendo idolatria, o pecado da idolatria. Quando os marianos dizem que Maria intercede por nós, que ela é mediadora ou medianeira de todas as graças de Deus, eles estão colocando Maria num patamar divino. Isso é idolatria. Você fazer alguém de Deus, isso é idolatria. Dizer que Maria é medianeira de todas as graças, dizer que Maria intercede em favor dos santos, simplesmente isto é antibíblico e é idolatria. É uma heresia, irmãos. É uma heresia tão grande que o Papa Leão XIV, ele promulgou um edito muito claro que os marianos são contra. Mas, na verdade, o Papa ele foi muito bíblico nisso, em dizer que Maria não é corredentora. E daí nós estendemos para dizer que ela não é mediadora, ela não é medianeira de nada. Maria ela não é medianeira de nada, com todo respeito a Maria. Ela é a nossa irmã, ok? Mas ela não é medianeira de nada. Ela não é corredentora de coisa alguma. Não há corredentor. Na verdade, só há redentor. E o redentor é Cristo. Ok, irmãos? Vamos lá. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, quem é o intercessor? Quem é que pratica a intercessão pelos santos? É o Espírito Santo. A Igreja Católica diz que os santos intercedem perante Deus por nós. É chamada a intercessão dos santos. Não existe um versículo bíblico para provar isso. Não existe. Professor, mas os católicos eles usam Apocalipse capítulo 5 e versículo 8 para dizer que ali é a igreja, os santos, São Paulo, todos os santos, incluindo Maria, que apresentam as nossas orações, principalmente Maria, perante Deus. Eles usam a passagem de Apocalipse capítulo 5. Vamos lá, Apocalipse capítulo 5. Vamos ler aqui, 5, 8 a 10. Vamos ver se realmente este versículo apresenta a intercessão dos santos. Apocalipse 5, versos 8 a 10. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, a Igreja Católica, bem como alguns grupos evangélicos, dizem que os 24 anciãos representam os remidos. Ou seja, a Igreja do Novo e do Antigo Pacto. Vamos ver, né? E cantavam um novo cântico. Quem? Os 4 animais e os 24 anciãos. E cantavam um novo cântico. Quem? Os 4 animais e os 24 anciãos. Dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Veja, quem é que está aqui cantando o novo cântico? Os animais e os 24 anciãos. O que é que eles estão focando? A dignidade do Cordeiro. Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Ora, aqui nós já vemos uma distinção entre os homens procedentes de toda tribo, povo, língua e nação. A gente vê claramente uma distinção. Os homens aqui são distintos dos animais e dos 24 anciãos. O autor ele deixa bem claro, e você pode ler com muita atenção. Os 24 anciãos aqui, assim como os 24 anciãos, são distintos dos animais, assim também eles são distintos dos homens comprados de toda a terra, povo, língua e nação.
E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Algumas versões, eles não se contentam apenas, alguns intérpretes, eles não se contentam apenas em dizer que os 24 anciãos aqui são os remidos. Mas para corroborar o seu entendimento, então eles inserem uma palavra, certo? Uma palavra que não existe no grego. Vou ler, onde eles inserem, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. E cantavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue, aí aqui eles colocam, ó, nus. Esta palavra nus não existe no original grego. Mas algumas versões eles colocam nus. Por que que nós lemos em algumas versões nus? Porque os que dizem e nos compraste, eles estão fazendo dos 24 anciãos os remidos. Só que no original grego não tem nus, só tem compraste. Para Deus, homens de toda tribo e língua e povo e nação. Prossigamos. E para o nosso Deus, ó, e para o nosso Deus os fizeste. O texto grego diz os fizeste. Então o que é que alguns intérpretes dizem? Que eles dizem que os 24 anciãos são humanos. E aí eles querem provar a intercessão de homens lá no céu, de santos. O que é que eles botam? E para o nosso Deus, ó, nos. Veja que o texto grego ele diz os fizeste, mas eles colocam no lugar de os, eles colocam nos fizeste. Quando eles traduzem nos fizeste, eles estão fazendo os 24 anciãos humanos. Mas o texto original grego não diz nos fizeste, mas diz os fizeste. Os. O artigo está apontando para um terceiro grupo. Eu, tu, ele. Primeiro, eu. Segundo, tu. Terceiro, ele. Agora para o plural. Nós, vós, eles. Os. Terceiro. Então veja que os 24 anciãos, eles não somente são apresentados como distintos dos animais, mas também distintos dos humanos, dos remidos. Razão esta porque eles cantam e dizem: e para o nosso Deus os, terceiro, fizeste reis e sacerdotes, e eles. Aí mais uma vez os que acreditam que os 24 anciãos são humanos, eles colocam, em vez de eles colocarem e eles reinarão, eles colocam e nós reinaremos sobre a terra. Mas o texto grego não diz e nós reinaremos, mas diz e eles reinarão sobre a terra. Então perceba que para alguém querer provar que os 24 anciãos são seres humanos, eles têm que fazer uma tradução distorcida. Porque o grego jamais ele vai dizer e nós reinaremos sobre a terra, mas o texto grego diz literalmente o que está aqui, ó, e eles reinarão sobre a terra. Ok, queridos? Então, este texto aqui ele não prova a intercessão dos santos. Erram os católicos em usar este texto aqui em favor da intercessão dos santos, dizer que Maria e outros santos estão lá no céu e intercedem em nosso favor. Este texto não ensina isso, porque simplesmente os 24 anciãos aqui não são vistos como remidos. Há bons intérpretes, e eu acolho, que dizem que os 24 anciãos, na verdade, ele é uma classe especial, vamos dizer, de anjos, como se fossem arcanjos. Mas não são seres humanos. É uma classe especial de seres celestiais. São distintos dos animais. Sim, mas não são seres humanos. Vamos lá. Apocalipse 8, 3, 5. Olha o que diz aqui, ó. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Aqui eu quero dizer o seguinte:
além do Espírito Santo que intercede por nós, veja, o Espírito Santo, ele intercede, ele está em nós. Cristo, ele intercede, ele é o mediador. No que diz respeito às nossas orações, a partir para bem fora de nós, aqui nós vemos os anjos como mediadores das nossas orações. Aqui eles intercedem, os anjos, é bíblico. Se você pergunta, professor, os anjos, eles intercedem, eles apresentam perante Deus as nossas orações, de acordo com o Apocalipse de João? Sim. Mas nós não vemos nenhum ser humano, prestai bem atenção, nós não vemos nenhum ser humano apresentando as nossas orações perante Deus. E é por isso que muitos intérpretes, e eu faço coro com eles, dizem que os 24 anciãos, na verdade, formam uma classe especial de anjos, talvez arcanjos, e com certeza são anjos ministros. Por quê? Porque aquilo que os 24 anciãos fazem com taças de ouro, a gente vê aqui claramente anjos fazendo a mesma coisa. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo diante de Deus, ou até perante Deus. Então, biblicamente falando, os anjos, eles mediam a nossa oração. Mas nós não encontramos nenhum versículo bíblico dizendo que o apóstolo Paulo, que Maria ou qualquer outro santo está no céu mediando as nossas orações. Nós não encontramos. Ok, queridos? Esta é a verdade da Escritura Sagrada. Eu não posso falar diferente, amado. Eu não posso pregar diferente. Na verdade, é isso que a Bíblia Sagrada diz. E repito, hoje eu também não posso dizer que a Igreja Católica diz que Maria é a mediadora da graça de Deus, de todas as graças, de todas as bênçãos de Deus. É mediadora das nossas orações, que é intercessora. Eu não posso dizer que a Igreja Católica prega isso. Eu posso dizer que um grupo, uma seita dentro da Igreja Católica, chamado os Marianos, que são idólatras, que colocam Maria num pedestal divino, que colocam Maria na cadeira de Deus, ou de uma deusa. É eles que ensinam isso, não a Igreja Católica, porque eu não posso dizer que a Igreja Católica ensina isso. Por quê? Porque o ensino que representa a Igreja Católica é o ensino do Papa. E o Papa já abominou essa heresia de dizer que Maria é corredentora. Logo, se ela não é corredentora, também ela não é medianeira de nada, ela não é intercessora de nada. Então, quem é que prega isso dentro da Igreja Católica? Alguns padres que estão revoltados com o Papa Leão XIV, mas os que pregam que Maria é medianeira, que Maria é intercessora, na verdade eles estão pregando uma heresia, queridos. Porque, biblicamente falando, eu já lhe mostrei aqui em vários versículos, quem é que a Bíblia apresenta como intercessor, como mediador? Primeiro, Cristo, quando estava na terra, ele atuou como mediador, como intercessor pelos seus discípulos, e a sua intercessão alcança até nós. Depois, quando Cristo parte, quando ele chega ao céu, ele envia da parte do Pai outro Consolador, um outro Paráclitos, para que fique conosco para sempre. E este Paráclitos, ele é o vigário de Cristo, como diz Tertuliano. É o substituto de Cristo, é o outro Consolador. Então, ele faz o que Cristo fez na terra, ele intercede por nós. Apenas o Espírito Santo. Como eu mostrei, o Espírito Santo ele está qualificado para isso. Por quê? Porque ele é onipresente. Para alguém ser intercessor, tem que ser onipresente. E Maria não é onipresente. Maria não é onipresente.
Então, o Espírito Santo, ele intercede por nós, a partir de nós, porque ele está em nós. Ok? Ele intercede por nós. Quando nós não sabemos o que dizer, quando nós estamos sem palavras, não sabemos o que pedir, o Espírito Santo, então, ele intercede com gemidos inexprimíveis. E aquele que conhece todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, sabe qual é a intenção do Espírito Santo. E é ele que, segundo Deus, diz o apóstolo Paulo, intercede pelos santos. Quem? O Espírito Santo. Então você vai procurar no Antigo Testamento, você vai procurar no Novo Testamento, você não vai encontrar um versículo sequer dizendo que Maria é intercessora, que Maria está junto de Deus, que Maria está ao lado de Jesus Cristo. Você não vai encontrar isso, queridos. Porque isto, eu tenho que lhe dizer, isso é antibíblico, é mais do que isso. Colocar Maria como intercessora. Você está colocando Maria numa posição que só o Espírito Santo ocupa, que só o Filho ocupa. A verdade é esta. Os anjos, volto a dizer, eu posso dizer que os anjos levam as nossas orações porque o Apocalipse está dizendo isso. E não somente o Apocalipse, mas a gente vê, lá no livro de Daniel, a gente vê a atuação dos anjos. Daniel orou por 21 dias. E 21 dias foram exatamente os dias que levou o anjo para responder às orações de Daniel, porque estava havendo uma batalha angelical. A gente vê claramente isso, que os anjos, eles são mediadores das nossas orações. Eles mediam. Nós estamos orando para Deus, e isso está escrito no livro de Daniel. E um anjo foi enviado da parte de Deus para trazer a resposta a Daniel. Mas nós não vemos nenhum ser humano trazendo qualquer resposta da parte de Deus lá do céu e vindo aqui à terra. Nós não vemos isso. Na Bíblia Sagrada nós não encontramos Maria ao lado de Jesus intercedendo pelos santos. Mesmo que Maria estivesse no céu, ainda assim ela não poderia interceder, porque deve e tem que ser onipresente. E tem que ser onisciente para interceder em favor de toda a igreja que está espalhada no mundo. Tem que ser onisciente. Tem que ser onipresente. E apenas o Espírito Santo é onisciente e é onipresente. Apenas o Espírito Santo conhece todas as coisas. Quero fechar aqui este vídeo fazendo uma citação aqui de João. João capítulo 14, vamos ver aqui. (14, 26), vamos ver. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ora, meu irmão, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que Cristo disse. Se o Espírito Santo tem capacidade de ensinar todas as coisas para nós, é porque ele conhece todas as coisas. Se ele conhece todas as coisas, ele é onisciente. E é por isso que ele intercede pelos santos. Ok, irmãos? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. E se você gostou deste conteúdo, dê aquele like, aquele joinha, ok, meu irmão? Curta o nosso vídeo, propague, divulgue este trabalho. Que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.